Olá, agora é uma sexta-feira, né? Sempre a catequese era sacramental. Alguém pediu para falar um pouco sobre o catecismo da Igreja Católica. Eu vou dizer sobre o catecismo da Igreja Católica, mas antes, assim, como abertura para essa temática, nós precisamos de ir percebendo um pouco antes a Igreja, a vida da Igreja. E é muito importante que nós possamos crescer cada vez mais na fé. Estou dizendo realmente sobre vamos dizer, os fundamentos da igreja, assim, no sentido dos documentos. O documento que nos guia na atualidade é o Concílio Vaticano II. E nós precisamos de entender essa dinâmica, porque hoje o Papa Francisco fala de uma igreja sinodal, mas ela é sinodal muito antes, e até mesmo o Vaticano II vai afirmar isso para todos nós. João 23, né, promoveu a edição do Concílio Vaticano II. Alguns pensavam que ele pudesse terminar o Vaticano I, mas o Vaticano I terminou do jeito que terminou, não se deu sequência, ele não pôde ser concluído, né? Então, nós temos o Vaticano II, que é realmente esse espírito de abertura da igreja, o Espírito Santo, né? Ele até abre a janela e fala: precisa de entrar novos ares na igreja. E ali, de 62, 64, né, surge o Vaticano II. A partir do Vaticano II, é importante que nós possamos perceber o que realmente tem de novidade. É a participação dos leigos, é a participação das pessoas, das comunidades, né? É uma igreja realmente aberta. Até então, era muito somente os padres, né, que até lia a Bíblia. Muita gente tinha medo de ler a Bíblia. E foi através desse Vaticano II que houve essa abertura da participação mais efetiva. Mas como aplicar o Vaticano II, né, esse documento tão denso, tão intenso na vida das comunidades no dia a dia? O que aconteceu, em primeiro lugar? As conferências, né, elas foram fazendo eventos que pudesse estudar o Concílio Vaticano II. E nós tivemos na América Latina as conferências que realmente sedimentaram e puderam realmente nos ajudar a ver o Vaticano II. Já tinha acontecido uma conferência antes do Vaticano, que é a Conferência do Rio de Janeiro, né? Ela nem aparece praticamente entre as conferências que foram feitas na América Latina e Caribe. Depois do Vaticano II surge a Conferência Primeira de Medellín. A Conferência de Medellín, ela veio trazer realmente o sentido, como aplicar o Vaticano II, né? Então é muito importante a gente entender essa dinâmica da igreja no sentido de ajudar-nos a fazer acontecer cada vez mais a força e a graça de Deus em nossos corações e em nossa vida. Depois nós tivemos a Conferência de Puebla. A Conferência de Puebla destacou-se muito duas dimensões profundas e que nós precisamos de ater e assumir a responsabilidade, que foi realmente a questão da opção pelos jovens e pelos pobres, opção preferencial pelos pobres. Essa é a igreja da América Latina. Depois, em 92, nós tivemos a Conferência de Santo Domingo, que ficou um pouco apagada, mas fala realmente da cultura, o modo como realmente o Evangelho entra nas comunidades, sem ser uma nova cultura, mas dentro, né, dessa cultura da manifestação de Deus na nossa vida. E depois nós tivemos a Conferência de Aparecida. Essa conferência é muito importante porque ela traz, sobretudo, a dimensão da missão
do Concílio Vaticano II, que é a missão de cada cristão. A igreja é uma igreja missionária. Não é uma missão feita por um grupo de pessoas ou um grupo de padres, mas a igreja na sua missão de evangelizar, obedecendo ao projeto de Deus. Então nós estamos aí com essas conferências e faz a diferença para que nós possamos crescer cada vez mais na fé, no amor a Deus. E por meio dessas conferências, por meio dessas situações, cria-se 2 documentos que realmente elucidam o Vaticano II para que nós possamos aplicá-lo na vida das comunidades. Um documento, primeiro, vamos dizer assim, é o Código de Direito Canônico, né, editado em 1993. Isso, aliás, 83. Né? Isso foi de importância muito grande, faz a diferença para que nós possamos entender essa dimensão do amor de Deus. Depois, né, é o catecismo. O catecismo da Igreja Católica vem também elucidar aquilo que o Vaticano fez e como as pessoas possam entender e estudar um pouco mais sobre a questão sacramental, a manifestação do Espírito Santo e todas essas características que vão nos ajudando a vivenciar a responsabilidade de nossa fé, a vivenciar a nossa fé nessa busca constante do amor de Deus. E é isso que faz a diferença para que nós cresçamos cada vez mais nesse amor de Deus. Então, não vou relatar todos os documentos, mas é necessário que nós possamos saber que existem esses documentos para buscar como fonte de conhecimento, fonte de aprofundamento e fundamentação da nossa fé. Tudo isso, é claro, que tem a base a Bíblia, a Palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo e faz a gente crescer na fé. E isso vai nos ajudar a fazer acontecer cada vez mais o amor de Deus. Então, assim sendo, se você nos acompanha, você fique atento que nas sextas-feiras, a partir da próxima, falarei sobre o catecismo, como que é, o que ele significa e quais as orientações que nós temos através do catecismo. Mas não poderia falar sobre o catecismo sem antes fazer essa introdução para todos. Que Deus nos abençoe nesse vídeo tão curtinho, mas sobretudo uma vontade de crescer na fé, uma vontade de servir a Deus. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.